Bom, então vamos lá, né, gente? Eu estava pensando aqui, né, e essa reflexão me veio quando eu vi o tema e o palestrante, né? Deus, a gente sabe que é bondoso, né? É amoroso, é generoso. Mas às vezes ele nos surpreende mandando dois presentes ao mesmo tempo, né? Por que é que eu falo isso? Primeiro, a presença do Lucianinho, né? Quem nos vai proferir a palestra, né? Uma pessoa que a gente admira muito, irmão de caminhada nosso, como o Tom e o Jânio sempre falam, né? E a gente se alegra sempre, e a gente está sempre muito alegre, se alegra sempre de poder ouvi-lo. E o outro presente é sobre quem ele vai falar, né? Que é o nosso querido Chico Xavier, né? Uma pessoa que eu acho que palavras dele nos faz sentir saudade do Cristo, porque a vivência dele foi tão intensa do Evangelho, foi tão simples, tão baseada nos preceitos do Cristo, que nos faz sentir assim o quanto seria bom estar sempre a cada dia mais próximo do Cristo, né? Então, que o alto possa inspirá-lo e a gente possa, na presença dessas duas criaturas maravilhosas, Lucianinho e Chico, ter um ótimo momento, uma ótima palestra. Boa noite. Que Jesus nos abençoe e continue a nos manter na sua paz. O Brasil é hoje o país com o maior número de adeptos do Espiritismo. Esse crescimento vertiginoso e espantoso é, primeiramente, o resultado da forma como o povo brasileiro, desde meados do século XIX, aceitou a mensagem espírita, que com seus pressupostos filosóficos, com a sua mensagem ética, moral ou religiosa, vai de encontro às nossas necessidades mais íntimas. Porque questionamentos como quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, será que a vida prossegue para uma dimensão além desta, na qual momentaneamente tateamos e nos encontramos? Ela se extingue quando o nosso corpo inerte vai à sepultura, ou ela prossegue para uma dimensão além desta que os nossos olhos físicos e materiais conseguem divisar? O Espiritismo nos dá as explicações convincentes, oportunizando-nos a ter uma fé fundamentada na razão, que nos enseja a encarar, como diz Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a razão face a face em todas as épocas da história da humanidade terrestre. O segundo motivo dessa expansão incrível da doutrina sistematizada pelo professor Hipólito Leonês Arrivai, o Allan Kardec, como passaria a posteridade, é também, nunca podemos esquecer, o resultado do esforço inimaginável, talvez a nós outros, que hoje aqui nos encontramos tranquilamente para ouvirmos uma mensagem de cunho espírita, mas o resultado de pioneiros, de abnegados ceareiros, verdadeiros apóstolos na difusão da Boa Nova Espírita, que numa época muito mais difícil que a nossa, em razão do preconceito, da intolerância, da fé hegemônica, por não compreender o surgimento de uma doutrina que vinha não para fazer concorrência às filosofias espiritualistas existentes, mas para dar-lhes as condições necessárias, os instrumentos devidos para que as mesmas pudessem combater aquele que de fato é o inimigo comum a todas as propostas espiritualistas, que é o materialismo. E que no século no qual surgiu o Espiritismo, em razão do não entendimento de determinadas questões, como as que formulamos aqui, evocando a lembrança desses episódios íntimos de cada um de nós, esses momentos de inquietude, na calada da noite, na sombra do dia, muitos descambavam para o materialismo ou para o agnosticismo, passando a duvidar da existência de Deus. Então, pioneiros como Bezerra de Menezes, cearense de Riacho do Sangue, aliás, homenageado da próxima semana. Eu até não entendi muito bem como estava o Olavo, porque do Jânio ter pedido para que nós, no meio dos Menezes, que nasceu no dia 29 de agosto de 1831, pudéssemos hoje aqui entretecer, mesmo que brevemente, alguns comentários sobre aspectos da vida luminosa de Francisco Paulo Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, cujo aniversário é no dia 2 de abril. Mas a ideia do Jânio ninguém discute. Ele propôs e nós aceitamos a empreitada. Mas o fato é que Bezerra de Menezes, no século XIX,
já que ele desencarnou no dia 11 de abril de 1900. Viana de Carvalho, outro cearense considerado a glória da oratória espírita até a primeira metade do século passado, do século XX. Eurípides Vaz Luz, Caibachuta, Batuíra, Ivone do Amaral Pereira, na atualidade, um dos mais incríveis apóstolos da divulgação do Espiritismo pela palavra falada e vivida, hoje com 91 anos, Divaldo Pereira Franco. E além desses, o homenageado da noite, não poderíamos deixar de mencionar aqui, o seu destaque, a ênfase ao seu trabalho missionário, o nosso Chico Xavier. Graças ao sacrifício desses companheiros, que enfrentaram preconceitos de toda ordem, para que o Espiritismo triunfasse e de alguma forma lograsse alcançar os nossos corações, presentemente, na nossa jornada terrestre. A mensagem de que foram portadores, a forma como eles trouxeram para nós o Espiritismo, aqui, ó, Lucianinho, foi o resultado de um trabalho ciclópico, enfrentando todo tipo de reação, de forma destemida, como aliás sonha acontecer com os grandes missionários do bem, em todos os faixas, em todos os períodos, em todas as épocas da história planetária. Portanto, há necessidade de nós rendermos tributo a esses companheiros. Não com o intuito de mitificá-los, de enaltecê-los, porque com o Espiritismo nós compreendemos com clareza meridiana que não existem privilégios, nem prerrogativas ou exceções na obra da criação divina, tendo em vista que esses companheiros, esses irmãos mais velhos que nós, pela madureza espiritual que conseguiram conquistar, eles se estão em degraus mais elevados do que os nossos na escala de evolução dos seres, se deve aos seus esforços individuais. Mas o mais interessante é que por amor, tão simplesmente por amor a nós outros, eles volvem de quando em vez em quando, a dimensão física através da reencarnação, mercê da misericórdia infinita de Deus, para através de suas palavras, mas sobretudo, o que é mais importante para nós, através de suas vivências, de seus exemplos, nos legarem uma rota segura, um caminho, um rumo para que nós possamos, seguindo os passos, trilhar no mesmo caminho. O nosso homenageado da noite, Francisco de Paula Cândido Xavier, conhecido carinhosamente por Chico Xavier, acredito eu que tem a sua biografia bastante conhecida de muitos brasileiros. Até porque, se não pela leitura de obras biográficas, que rendem tributo, que o homenageiam, muitos aqui já devem ter assistido, em 2010, ocasião em que se celebravam os 100 anos do nascimento de Chico Xavier, o célebre filme com o selo da Rede Globo, dirigido por Daniel Filho, Chico Xavier, que teve, entre outros atores, os atores globais Ângelo Antônio, o Nelson Xavier, os dois interpretaram Chico, um na juventude, o Nelson Xavier já na madureza, aliás, autor que recentemente regressou ao mundo espiritual para sentir, já que ele era espiritualista, a realidade daquilo que ele ensinou tão bem nesse filme e no outro filme, As Mães de Chico Xavier. E os atores Cristiano Torlone e Tony Ramos. Então, muitos devem ter assistido. O filme foi um sucesso retumbante, seguindo os passos de uma produção cabeça chata, cearense, o primeiro a abrir espaço à divulgação dos filmes tidos como transcendentais, Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, realizado através da Estação Luz, do nosso querido amigo e irmão Eduardo Girão. E tivemos a oportunidade de auxiliar na consultoria da obra, já que tivemos ensejo também de escrever alguma coisa sobre Bezerra de Menezes. Então, Chico tem a sua biografia bastante difundida e, obviamente, que o tema hoje não é aqui voltado especificamente a uma narrativa da sua trajetória existencial. Ademais, na virada do século, mais recentemente, o Sistema Brasileiro de Televisão fez, como muitas revistas fizeram, como muitos canais fizeram, uma enquete, uma pesquisa para saber qual seria o brasileiro que melhor representaria a nacionalidade brasileira, a nossa gente, como uma referência.
como uma figura do século passado. E para a surpresa nossa, Chico Xavier foi eleito. Certamente quem votou em Chico Xavier não era, pelo menos a maioria, de espíritas. Porque Chico, como acontece com as grandes almas, independentemente do rótulo religioso ou não, que ostentem, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o Papa João Paulo II, o atual Papa Francisco, que tem uma admiração particular, as figuras como Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, que nem cristão era, essas personalidades, sobretudo pelo que demonstram através de seus atos, de suas ações concretas do bem, aqui vieram. E Chico foi assim. Uma alma que quem teve a oportunidade de com ele conviver, deixava vazar pelos seus olhos sofridos a ternura, a afetividade, o carinho e o amor. Porque muitos se esquecem que a palavra caridade, que tanto propalamos nas nossas falas, na casa espírita, ela tem, entre outros significados, segundo a sua etimologia, do latim caritas ou charitas, o significado também de carinho, afeto. Ser caridoso é ser afetuoso, é ser carinhoso. É dizer ao outro o quanto o outro é importante para mim. Nós vivemos um momento de transição planetária evidente, claro, tão discutido, mas nós podemos fazer a diferença, entendendo que o amor é o alimento das almas. Que ninguém, por mais autossuficiente que diga ser, consegue viver sem afeto, sem ternura, usando uma expressão bem nordestina, sem um cafuné, sem um afago. Todo mundo gosta de um carinho. A não ser que não seja desse planeta, até quem é do outro planeta, que até os animais gostam. Os cães balançam a cauda, mesmo que você corte a cauda, o outro da cauda, mas eles demonstram afeto por você quando você fala docemente com eles. As plantas sempre. Por que não nós? E Chico era um homem ternura, um homem chamado amor, como muito bem o definiu um ex-diretor da Rede Globo de televisão, Augusto César Vanucci, que era espírita e fez, em 1980, um documentário que foi veiculado na Rede Globo em homenagem a Chico Xavier. Mas só para quem porventura aqui esteja presente, não conhece absolutamente nada de Chico Xavier, por uma questão didática, vamos fazer um ligeiro perfil biográfico para entrarmos propriamente na narrativa dos causos, dos casos, que nos interessa segundo a proposta do nosso querido amigo, um dos coordenadores da noite, que não pôde estar conosco hoje aqui, aliás, sempre que eu tenho ouvido as últimas vezes, ele não tem vindo. Eu acho que ele não gosta das minhas palestras, ele me convida e me liga pedindo desculpas que não pôde vir. Né? Hoje, coincidentemente, foram os dois, mas eu os pegarei no momento devido. É só brincadeira, porque tivemos, inclusive, questões históricas, eu vendo o Adelson aqui me lembro. A honra, eu vendo a Mônica. Deixa gravado aí. Nós tivemos vendo a Mônica, nós tivemos a honra de participar da gestação do que seria o Paz e Bem, né? Ainda lá no 17º andar, né? Recuada, né? Pertinho do céu à época. Mas o fato é que Francisco Paulo Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, nasceu no dia 12 de abril de 1910, em Leopoldo, Minas Gerais, filho de João Cândido e Maria João de Deus. A sua vida foi toda de tribulação, de dificuldades, como aliás acontece com os grandes nomes da história da humanidade. Aqueles, por exemplo, da igreja chamados de santos, os missionários do bem. Eles não têm, ao contrário, talvez, que muitos pensam, uma vida de facilidades. Pelo contrário, tanto que logo aos 5 anos, a sua mãe, que ele tanto amava, regressa ao mundo espiritual e ele fica órfão de mãe. E desde então começou a se aflorar a mediunidade que se tornaria exuberante. A situação familiar, o pai com vários filhos, uma prole considerável, não teve condições de manter. E a história registra que Chico e os demais irmãos, alguns deles foram distribuídos por pessoas conhecidas da família, e o Chico ficaria durante 2 anos sob os cuidados de uma madrinha de nome Rita de Cássia. Uma mulher com distúrbios, provavelmente em nível psiquiátrico, pela forma cruel com que ela tratava a criança, que na sua honestidade, quando lhe foi relatar a mediunidade que se lhe aflorava, ela resolveu encaminhá-la ao pároco local, que também, na sua ignorância, acreditando tratar-se de uma influenciação demoníaca, como aconteceu no começo do século, em relação ao fenômeno mediúnico, desconhecido para muitos, e aí resolveu sugerir que o menino, primeiramente, nas procissões semanais da igreja local, ele carregasse uma pedra de 5 quilos
sobre a cabeça. Menino de 5 anos, uma pedra de 5 quilos. Isso acabou provocando mais tarde, ele registraria, mas sem nenhuma mágoa, apenas como algo necessário ao despertamento das suas potencialidades interiores, a percepção do que ele viera fazer na Terra, a missão extraordinária que lhe estaria reservada. Lhe rebentaria através de dores terríveis numa hérnia que ele na juventude carregou durante muito tempo na região abdominal. E como se não bastasse, acreditando ser a influência do demônio, a madrinha em casa dava no abdômen da criança garfadas. Naquela época não tinha esse cuidado todo da proteção do menor, senão ela teria sofrido consideravelmente a partir de uma denúncia que alguém fizesse. O fato é que o pai se consorcia novamente e a segunda mãe, Dona Cidália, passou a ser um anjo tutelar que iria lhe dar o conforto necessário, os cuidados devidos para que ele pudesse mais tarde realizar a missão espiritual, o seu mediunato, como nós chamamos, aquele que exerce a missão mediúnica, de uma forma equilibrada, uma mediunidade com Jesus, voltada a fazer com que nós passássemos a entender o Espiritismo como consolador prometido. Porque somente através de uma mediunidade exuberante, como a de Chico Xavier, sobre a qual também na sequência vamos falar, é que nós compreendemos melhormente o sentido do Espiritismo como consolador prometido. Porque não há realidade mais consoladora para nós, mais alentadora, do que termos a certeza de que aqueles seres que amamos, que conviveram conosco, na condição de filho, de filha, de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de esposa, de amigo do peito, que receberam o chamado de Deus para regressarem antes de nós ao mundo original, que é o mundo espiritual, de onde viemos e para onde inevitavelmente haveremos um dia regressar, eles não desapareceram, eles não morreram no sentido que a palavra expressa, mas tão somente eles mudaram de endereço, regressaram para o mundo espiritual e permanecem vivos, guardando na intimidade do ser as saudades, os mesmos sentimentos que nutriam quando na dimensão física. Através da mediunidade, que não é invenção do Espiritismo, que ela é tão antiga quanto a humanidade, é que nós passamos a ter a ciência, a compreensão plena, clara da realidade imortalista do ser. E Chico veio exatamente a dar cumprimento a essa missão. Tempos após, Kardec, ele inicia a sua missão em 1927, quando passa a frequentar o Centro Espírita Luiz Gonzaga, tendo publicado a sua primeira obra mediúnica em 1932, já sob a orientação espiritual daquele ser que ele tutelaria os passos que lhe apareceram no ano anterior, em 1931, informando a ele ter vivido no Brasil ao tempo em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, nos primórdios da nossa civilização, animando a personalidade do jesuíta Manuel de Nóbrega, e que passaria a posteridade ao movimento espírita brasileiro, conhecido pelo nome de Emmanuel, ou Emanuel, como alguns preferem pronunciar. Esse espírito amoroso, numa simbiose plena, perfeita com Chico Xavier, os dois, nessa dobradinha incomum, talvez, para nós, seriam os grandes responsáveis por esse projeto de expansão do Espiritismo. Porque, acredito que alguns já assistiram, porque está disponibilizado no YouTube, numa qualidade até melhor do que a época saiu, quando foi veiculado pela extinta Rede Tupi de televisão, foi em grande parte graças a duas extraordinárias entrevistas que Chico Xavier deu à extinta Rede Tupi de televisão em 1971, havendo a necessidade de uma nova entrevista, que tamanho foi o sucesso, que a partir dos anos 1970, na sequência dos anos 80, o interesse pelo Espiritismo cresceu consideravelmente. E na esteira dessas mudanças que houve, dessa expansão incrível do nosso movimento, que cresce quantitativamente, mas precisa também crescer qualitativamente, implicando na necessidade de nós, que nos dizemos adeptos do Espiritismo, estudarmos a doutrina que optamos por conhecer, porque o Espiritismo é uma doutrina que requer o estudo, não basta assistir somente às palestras, que são alentadoras, confortadoras, estimulantes, mas há necessidade de nós lermos, de nós estudarmos para compreendermos a proposta do Espiritismo. O fato é que o Ceará, na esteira dessas mudanças também, curiosamente, tem sido o estado do Brasil, ao lado do Amazonas, que no último decênio, na última década, mais cresceu quantitativamente o número de seguidores do Espiritismo. É impressionante, uma doutrina que não promete curas instantâneas
das nossas dores, dos problemas que nos digam respeito, não tem soluções mágicas para os nossos problemas, mas nos informa com a clareza meridiana de que nós somos os construtores do nosso próprio destino, de que nós somos responsáveis pelo que hoje vivenciamos, mas que podemos, através do nosso esforço, da nossa confiança na ação da espiritualidade de Deus junto a cada um de nós, vencermos essas dificuldades que se nos apresentam tão somente para que nós possamos transpô-las e darmos consecução, continuidade ao nosso progresso espiritual, nesse refinamento constante do nosso psiquismo, à medida em que nos conscientizamos da necessidade de alargarmos os nossos patrimônios de conhecimento, de luz, de sabedoria e, sobretudo, na nossa capacidade de sentir, na nossa capacidade de amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é a essência da mensagem do mais puro dos puros homens que já pisou na terra, Jesus de Nazaré, que há 2000 anos viveu e por essa mensagem morreu, para que nós passássemos a refletir sobre ela de maneira mais detida. Portanto, a vida de Chico Xavier como missionário começa em 1927. Dito isto, e apenas enfatizando que ele viveu durante largos anos aqui na Terra, já que desencarnou no dia 30 de junho de 2002, com 92 aninhos, num dia inesquecível para o povo brasileiro, os experts em futebol devem se lembrar que naquele domingo, dia 30 de junho de 2002, o Brasil ficou em festa. Uma comemoração de manhã, a Copa do Mundo de Futebol era no Japão e na Coreia, e durante todo o dia o povo brasileiro celebrou a conquista do pentacampeonato de futebol. A época da saudosa seleção dos dois Ronaldos, o Fenômeno, o Gaúcho, do Cafu, do Roberto Carlos, do goleiro Marcos, do Rivaldo, e outros tantos nomes que trouxeram para nós mais um caneco que ainda continua sendo o futebol o esporte número 1 do povo brasileiro. Coincidentemente, por causa dessa distração nacional, o povo não se apercebeu que ele, de forma mansa, suave, discreta, como foi a sua vida íntima, ele parte ao mundo espiritual. Porque Chico vivenciava a mensagem do amor em plenitude. Dito isto, portanto, vamos a alguns causos para que nós possamos ter uma ideia da dimensão espiritual desse ser. Os casos que iremos citar, alguns do dia a dia, outros relacionados ao trabalho mediúnico, que nos impressiona sobremaneira e que vem de encontro a essa reflexão que estamos fazendo também no tocante à questão da imortalidade da alma, comprovada através da mediunidade, que é um fenômeno inerente à criatura humana. Vários são os fenômenos protagonizados por Chico Xavier. Há um que é bem interessante, gostamos sempre de lembrar, que ocorreu quando ele ainda estava na adolescência, aos 12 anos de idade. Portanto, no ano de 1922. No ano da celebração do primeiro centenário da independência política do Brasil. Data que, aliás, pouca gente hoje se lembra. O 7 de setembro de 1822. Lembra? O tal do grito Ipiranga. Pelo menos uma independência política. Não vamos dizer que foi uma independência plena do ponto de vista econômico, que há outras questões aí envolvidas que aqui não é o caso analisarmos no presente momento. E o fato é que Chico cursava, à época, aquele que seria o último ano de estudos numa escola simples de Pedro Leopoldo, que corresponderia hoje ao 4º ano do ensino fundamental, a antiga 4ª série. E naquela ocasião, em face dessa efeméride, dessa data especial, o centenário da independência política do Brasil, a sua professora, que hoje é chamada de tia, mas na época professora, pediu aos alunos que fizessem uma redação sobre um tema relacionado exatamente à independência política do Brasil. Independência ou morte era o título da redação. As supostas palavras proclamadas pelo filho de Dom João VI, o Dom Pedro I. O fato é que os alunos começaram a escrever e, de repente, Chico começa, honesto por excelência, ele percebe que alguém estava do seu lado. Chama a professora
e diz: professora, por favor, há aqui do meu lado um senhor de terno marrom e ele está dizendo o que eu devo escrever. Talvez tivesse um propósito, porque se fosse hoje, o espírito está passando cola para o menino, não uma peça, né? Mas aí, como tinha um propósito, até que estamos hoje aqui falando desse fato, e a professora naturalmente olhou estranhamente, imaginou tratar-se do delírio, da imaginação fértil do menino, disse: não vê ninguém, escreva, meu filho, escreva o que ele está dizendo. E ele escreveu celeremente a sua redação. Resultado, recebeu menção honrosa. Só que veio naturalmente a desconfiança. A professora mostrou aos diretores da escola, aos demais colegas, o que o menino havia produzido. Disse: não há a mínima condição. Quarta série, na nossa escola, ele deve ter trazido de casa, talvez um texto, hoje a nossa cola, a nossa peça, e aí deve ter copiado, guardou na manga e copiou. E aí chamaram o menino, um tanto constrangido, a uma sala contígua. O garotinho foi lá para ser submetido a um inquérito. Um verdadeiro tribunal do Santo Ofício foi instalado para avaliar o médium Chico Xavier, ainda não entendido, assim como o médium. O fato é que, após o interrogatório, um dos professores perguntou: meu filho, foi você que escreveu essa redação? Ele disse: sim, fui eu. Mas esse texto é seu? Não, senhor, não é meu. E de quem é? É de um amigo que apareceu e disse que eu escrevesse. Eu falei para a professora e ela sinalizou que eu poderia escrever. Uma amiga, sempre olhado, naturalmente, um riu para o outro, ironicamente, e quiseram fazer um teste com o garoto. E perguntaram: ele está aqui agora no momento? Ele olhou para o lado, identificou a entidade espiritual e disse: sim, está. Inclusive está sinalizando para mim. Eu daria tudo para ver o rosto desses professores lá, né? Pior vem depois. E o fato é que eles disseram: e você poderia pedir a ele um favor? Mas, pois não. Eu vou colocar, disse um dos professores, no quadro negro, a época o quadro era negro mesmo, uma palavra, uma palavrinha. E aí você pede a ele para lhe inspirar uma frase apenas, sobre essa palavra. Se ele pedisse para um de nós para escrever a palavra sobre a palavra amor, bom, que escreva alguma coisa sobre a palavra amor, Adelson, sobre a palavra paz, é fácil, né? É mais fácil para nós, fraternidade, amizade. Mas eles colocaram no quadro a palavra areia. Sob tensão, diante daquele tribunal improvisado ali, um garotinho de 12 anos, ser questionado, ser indagado, não é para qualquer um. E ele vai e escreve, por sugestão do amigo espiritual: meus filhos, não escarneçam da criação, pois o mais pequenino grão de areia reflete o sol de Deus. Talvez alguns professores da época não soubessem nem o que era escarnecer, desdenhar, ironizar, zombar. Meus filhos, não escarneçam da criação, porque eles estavam tentando ironizar, pegar o menino no contrapé, pois o mais pequenino grão de areia reflete o sol de Deus. Em 1932, todos nós conhecemos, ele espanta o mundo com aquela que seria a sua primeira produção mediúnica, a obra Parnaso de Além Túmulo, através da qual poetas lusitanos, portugueses e brasileiros, como João de Deus, Antero de Quintal, o nosso Castro Alves, Olavo Bilac, vinham com suas estéticas literárias, com seus estilos inconfundíveis, como Augusto dos Anjos, que não é fácil imitar, trazer-nos, através do lápis do jovem Chico Xavier, a certeza da imortalidade da alma. Essa obra assombrou o mundo, tanto que em 1935, o jornalista do jornal O Globo, à época dirigido pelo Roberto Marinho, futuro fundador da Rede Globo de televisão, resolveu enviar até Pedro Leopoldo, que fascinado do Chico viveu até 1959, a partir de 1959, ele passou a viver em Uberaba, onde desencarnaria em 2002, enviou um repórter para investigar o fenômeno de Chico Xavier. O repórter Clementino de Alencar partiu na companhia de um fotógrafo do Rio de Janeiro até Pedro Leopoldo, no intuito de desmascarar o jovem caipira. Ele lá chegando, ele trabalhando no armazém do senhor José Feliciano, ele bate fotografias, há fotografias raras a respeito, participa de algumas reuniões e faz perguntas
de cunho científico, enfocando na área da medicina, que, aliás, curiosamente, é o próprio Dr. Bezerra de Menezes, médico, na sua última romagem terrena, que vem responder perguntas na área da economia e, na frente de todos, psicografando, ele responde para a estupefação, para a perplexidade do meio. E o mais surpreendente foi que, na penumbra, numa velocidade incrível, o jornalista faz uma pergunta e o espírito Emmanuel, entendendo a sua intenção, para comprovar a realidade imortalista do ser, responde em inglês, idioma que o Chico não falava, e o mais perplexo, numa escrita invertida, uma mensagem que nós chamamos de especular, que você só consegue ler se colocar no espelho, como aquela escrita das ambulâncias. Se você está no retrovisor, você vê. Imagine você, na penumbra e na escuridão, rapidamente escrever, experimentar, escrever em inglês de trás para frente. Uma mensagem. Nem em português eu conseguiria, 3, 4 linhas, não sei que eu treinasse muito. Imagine em inglês, e um texto, uma mensagem substanciosa do Espírito Emmanuel. A partir daí é que o Chico ganhou mais projeção, porque as reportagens foram divulgadas no jornal o Globo, e curiosamente, o jornal O Povo, que neste ano completa 90 anos, aqui de Fortaleza, é de 1928, fundado pelo Demócrito Rocha, ele na época divulgou também quase que semanalmente as reportagens do Chico. Então aí começa a vida mediúnica do Chico, o trabalho missionário, várias obras, na sequência vieram as obras de Humberto de Campos, que passaria a utilizar o pseudônimo de Irmão X, depois nós vamos ter esse repórter do mundo espiritual, que descortina para nós nuances, informações antes nunca reveladas acerca do mundo espiritual, das colônias do mundo espiritual. Eu me refiro ao espírito André Luiz, e depois várias mensagens que ele viria a trazer. Mas o mais impressionante desses casos é a simplicidade de Chico. Porque muitas vezes você tem uma ideia equivocada dessas grandes almas que passam pela Terra. Quanto mais consciente, quanto mais lúcida, quanto mais evoluída a alma, mais simpática, mais humilde, verdadeiramente humilde, ela não é. E sempre são muito bem-humoradas. Você não vai encontrar uma boa alma, assim como você com Madre Teresa de Calcutá, sempre com resposta inteligente, às vezes até para fazer com que o perguntador, com segundas intenções, refletisse sobre o que ele estava perguntando, e era essa a sua mensagem. Assim aconteceu com o Chico. Contou-nos recentemente um querido amigo Rogério Souza, que é um médium extraordinário, que conviveu com o Chico, e a família dele tinha uma relação íntima com o Chico. Só para vocês terem uma ideia de como o Chico ele lidava bem com as pessoas. Chegou uma pessoa lá, já em Uberaba, na década de 1990, ele já velhinho. Chico, eu gostaria muito de ser um bom orador espírita para divulgar o espiritismo. O que é que eu devo fazer para ser um bom orador? Eu digo palavra, digo outra palavra, depois digo outra palavra, outra palavra, outra palavra, assim você vai ser um bom orador. Eram coisas assim. Um humor infantil, ingênuo, puro. Na década de 1980 e 1981, um grupo de espíritas cearenses, capitaneados pelo saudoso confrade Ednardo Eine, que era um espírita militante dos anos 80, 90, militar do Exército, e aí em comissão formaram aí uma caravana e foram até Uberaba. Um grande amigo nosso, grande companheiro de jornada espírita, Ari Bezerra Leite, que é um dos mais entendidos, hoje está com 83 aninhos, mais entendidos em cinema do Brasil, de história do cinema. Ninguém conhece mais cinema no Brasil do que ele, ele escreveu vários trabalhos. E o professor Ari Leite foi na época, e ele gravou a reportagem, eu tenho, e depois ele me cedeu essas reportagens, gravadas, as perguntas foram feitas, e as brincadeiras, porque o gravador ficava rodando. E numa dessas, o gravador rodando, e alguém pergunta para o Chico, parece ser o Ednardo Eine, brincando com ele, Chico, se você morasse no Ceará, pela sua têmpera, pela sua coragem, pela sua força, pela sua determinação, o Chico tinha saído de uma doença muito grave, e resistia e vencia, era aqui, acolá doente, mas voltava para a sua luta devido à sua obstinação. Se você morasse no Ceará, sabe como você seria chamado, Chico? Não, não sei não. Você seria um cabra da peste. Aí todo mundo acha graça, o Chico, não, eu seria a peste da cabra. Então vocês vejam como ele era bem-humorado, ele não perdia a vez. E nessa ocasião ele recebeu, e nós temos as psicografias originais para o memorial que pretendemos inaugurar futuramente, homenageando Bezerra de Menezes, mas ele tem várias mensagens que o Chico recebeu, trovas de poetas cearenses, que o Chico nunca ouviu falar. Lá tinha o Quintino Cunha, tinha o Juvenal Galeno,
Interessante é que tem uma trova do Quintino Cunha, na qual o Quintino Cunha fala acerca da Praça do Ferreira. E está lá na gravação, quando ele vai ler a mensagem, ele se volta para a pessoa do lado que está gravando. O que é a Praça do Ferreira? Ele não sabe nem o que era a Praça do Ferreira, que é o coração da cidade. Mostrando aí a autenticidade do fenômeno mediúnico. O Chico era espontâneo, isso tudo dele era verdadeiro. Não era, como muitas vezes, o verniz social que muitos de nós, até como espíritas, utilizamos. Que é muito fácil vir para cá pregar virtudes. É muito fácil você encostar as mãos, amaciar a voz, meus filhos, meus irmãos. Às vezes eu até, já disse isso aqui em outra oportunidade, mas é uma observação que eu faço a nós mesmos. Será que nós agimos assim, ligados no automático, com essa voz macia, de intimidade mosqueira o dia todo? Eu tenho 4 filhos. Crescer e multiplicar, com 30 anos. Os mais novos, um tem 14 e a menorzinha tem 10 anos. Eu moro pro lado da Bezerra de Menezes, aquela região lá. Biólogo Filipe Bezerra só podia morar pro lado de lá, né? Embora a Bezerra de Menezes seja uma homenagem ao irmão dele, Teófilo Rufino. E às vezes você vê no trânsito da Bezerra de Menezes, os dois voltando da escola, no banco de trás do carro. Aí o de 14 começa a implicar com o de 10. Não dá para vocês voltar. Meus filhos, pelo amor de Jesus. Pare, senão o papai vai bater o carro. Pare, por favor, vamos orar. Não dá para fazer isso. Você tem que chegar e dizer assim, olha, ou você se ajeita ou bota os dois para pegar ônibus agora. Né? Claro que é brincadeira. Mas você tem que falar com mais energia. Ou o marido chega em casa com a esposa, meu amor, o dia foi tão lindo, tão maravilhoso, que bom, querido, me deixa assistir a novela. Mas eu queria conversar. Não, depois é assim a nossa conversa. Então, só um cuidado em relação àquilo que nós pregamos é aquilo que vivemos. E Chico, dizemos isso, era espontâneo, era autêntico, era genuíno. O que ele era no centro espírita, ele era em casa, era muito íntimo. Claro que às vezes ele dava as tiradas dele. Contou-nos um amigo, isso é fato. E outro caso dele, curioso, que um conhecido dirigente espírita de São Paulo resolveu ir ter com Chico Xavier e Pedro Leopoldo. E na ocasião, sobretudo quando ele começou os trabalhos de psicografia de cartas de entes queridos, as filas eram quilométricas. Dobrava o quarteirão da instituição do centro espírita. E esse amigo, por ser dirigente espírita, acreditou que teria alguma regalia, algum privilégio. Ah, eu vou passar à frente, eu chegando lá, eu sou conhecido, vamos deixar passar. De jeito nenhum. Ele foi para a fila e aguardou. Lá no final, ele estava impaciente. Estava impaciente, a fila chegava ao Chico, e ele vai remoendo intimamente as suas ideias. Eu mesmo não devia ter vindo de São Paulo, não devia estar aqui. E a fila vai andando. Faltava assim mais ou menos uns 10 metros, ele olha para o Chico, com raiva, né? Ele estava demorando. Espécie que não tinha vindo. E o Chico está tão gordo que o Chico teve época que ele ficava bem inflacionado, bem gorduchinho. Aliás, as boas almas normalmente são bem gorduchinhas. Prestar atenção. Às vezes, né? E o fato é que é incrível isso. E o fato é que na época ele estava mais gordinho ainda. Paletó, sapato quase sendo furado, quem ia lá visitar. E ele espontaneamente lá atendendo as pessoas. Mas ele estava com raiva, um amigo olhou para ele e disse assim: Chico tá gordo, tá parecendo um sapo velho e inchado. Ele disse consigo mesmo. Aí foi, daí né, a fila foi encurtando. Quando chegou a vez dele, como todos nós, mudamos logo de estrutura psicológica. Chico, querido, quanto tempo, meu irmão, que eu não via você? Quando é que você vai a São Paulo? Você está bem? Eu disse, meu filho, como você pode ver, eu estou aqui, né? Parecendo um sapo velho, gordo e chato, mas está bem. O Chico captou o pensamento dele. Mas é no tocante às identificações de espíritos que Chico nos assombra no bom sentido do termo. Porque aí, como dissemos, ele nos dá a certeza plena da imortalidade da alma. Nós temos vários casos, o tempo não nos permite, mas vamos citar alguns enquanto a buzina ali não sinaliza para o final da reunião. Ainda bem que o Júnior não está aqui, porque eu estou terminando, inspirado. Aí ele puxa aqui a minha camisa e eu corto o raciocínio da inspiração, mas o Olavo gentilmente pode chegar e dizer, olha, falta tantos minutos que nós encerramos aqui espontaneamente, sob pressão. Mas o fato é que 5 minutos dá para contar pelo menos 2 casos. 7 minutos. Enquanto discutimos os minutos, o tempo passa. Mas voltando aqui. Então o Chico, ele recebia várias
pessoas naquela mediunidade dele que era única. Porque o Chico era espontâneo também na identificação de espíritos. A pessoa que eu buscava não fazia uma entrevista prévia, não fazia anotações. Ele chegava, o telefone literalmente tocava de lá para cá. Ele recebia. Nunca tinha visto você, mas chegava lá e recebia a mensagem. Certa feita, o saudoso confrade Newton Boechat, que foi um dos maiores oradores espíritas do nosso país, desencarnado, aliás, dia 22 de agosto, há 28 anos, em 1990, esquecido de muitos movimentos espíritas, de mim não, que eu homenageei nesta noite, o Newton Boechat conviveu com Chico Xavier de perto durante alguns anos. E viveu em Pedro Leopoldo, de 1948 a 1954. Durante ali esse tempo ele ficou trabalhando com o Chico, embora morasse em Belo Horizonte, em Pedro Leopoldo, porque Pedro Leopoldo dista de Belo Horizonte, à época pelo menos, hoje com as estradas talvez até encurtadas, distância 30, 40 quilômetros. É mais ou menos como a distância de Fortaleza a Maranguape, um pouco mais, um pouco menos talvez. E o Newton, ele ia sempre às segundas-feiras e no final das sextas-feiras à noite, as reuniões noturnas, portanto, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e via os trabalhos do Chico. E ele morava numa pensão, numa hospedaria na época. E na manhã de uma sexta-feira, do ano de 1948, ele acordou muito cedo para fazer os seus estudos, ele estudava, e ele foi fazer o lanche, o café matinal, e percebeu que uma senhorinha pequenininha passava de um lado ao outro, observando, por sobre os ombros dele, o retrato de Allan Kardec no livro A Gênese, que ele carregava consigo, uma das obras da codificação. Ele ficou intrigado, de repente ele olha para a senhora, e a senhora, olhando naquele momento, ele perguntou: pois não, senhora, posso atendê-la? Ela disse: não, meu filho, desculpe, e se apresentou. Meu nome é Nelly Granato, eu estou aqui em Belo Horizonte por causa do meu marido, que é representante comercial de uma indústria local, e eu somos de Manaus, estamos chegando aqui, e eu vendo o seu livro, vejo que você deve ser espírita. Sim, sim, senhora, eu sou espírita, porque lá no norte se tem falado muito do Chico Xavier. Como é que se faz para manter um contato com o Chico Xavier, para conhecê-lo? Ela disse: olha, senhora, coincidentemente, hoje eu estarei indo para lá, no automóvel, na companhia de um amigo. Há 3 vagas, se a senhora quiser. Eu vou consultar o meu marido. Eu vou sim, eu vou sim. E de fato, no final daquele dia, ela, o marido, o Chico, o Newton e o motorista meio que partiram na direção de Pedro Leopoldo. À noitinha, quando estavam chegando, estacionando o automóvel na frente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, o Newton Boechat, no banco dianteiro, do carona, levanta-se, sai educadamente, se desloca para o banco de trás para abrir a porta para a dona Nelly. E aí ele observa que o Chico vem dobrando a esquina. Ele morava perto e vinha dobrando. Quando o Chico se aproxima, cumprimenta o Newton, e voltando para a dona Nelly Granato, que ele nunca tivera contato, chama pelo nome, que era uma peculiaridade também, chamar pelo nome, conheço pessoas que visitaram o Chico, e o Chico chega: oi, Mônica, tudo bem? Você é a Mônica, nunca tem estado lá, chamada pelo nome. E aí o Chico olha para ela e diz assim: como vai, dona Nelly Granato? Ela toma um susto e diz: dona Nelly, eu estou identificando ao seu lado uma entidade espiritual muito parecida com a senhora. Ela é baixinha, quase do seu tamanho, tem os cabelos grisalhos, aproximadamente 45, 50 anos, e os cabelos são presos na parte de trás, à moda coque. Ela está dizendo que se chama Maria da Glória, e diz que é sua mãe. E está pedindo para eu lhe perguntar se a senhora se lembra do mingau de farinha seca que ela fazia todas as manhãs, quando a senhora era criança, antes de deslocar o grupo estadual São Rafael. Eu não diria nada. A pausa foi proposital. Como dona Nelly não conseguiu dizer nada, ela apenas sinalizou que era a mãe mesmo, porque os dados batiam. Impressionada, foram à reunião. Chico recebeu várias mensagens. No final daquela reunião, veio uma longa carta da genitora de dona Nelly para a filha e para a família. O Newton Boechat, que acompanhava e testemunhou e documentou esse episódio, observava que dona Nelly chorava copiosamente. Como pesquisador, para registrar isso no seu livro, que mais tarde foi publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1971, sob o título Ide Pregai, ele se aproxima da dona Nelly: eu posso olhar a mensagem? Ela disse: pois não, pois não. E entregou a mensagem. O Newton ficou impressionado e registra que ali ela vem falando detalhes de uma irmã de dona Nelly, chamando-a pelo nome, que morava em Manaus. Se referiu a Peri, o nome do irmão de dona Nelly, que morava em Recife, era funcionário da alfândega. E o mais surpreendente
é que mais adiante ela fala que mantinha sempre envolvidos em seus braços espirituais os netinhos Sandra e Silvia, que tinham respectivamente 10 e 8 anos, que ela não os conhecia, inclusive, quando estava encarnada, porque desencarnara 15 anos antes, o que é para nós um alento muito grande. Saber que esse calor do afeto, da parentela, dos seres que amamos, eles não desaparecem com a morte. Eles continuam da outra dimensão de vida. E no final, o Newton percebeu algo estranho. Em vez de assinar com o nome Maria da Glória, como assim o Espírito se identificara, ela assinou Pequenina, em letras finas e inclinadas. Aí o Newton perguntou, mas eu ouvi quando o Chico se referindo à sua mãe no carro, ele disse que o nome dela era Maria da Glória. Então por que ele assinou Pequenina? E ela chorando, emocionada, é porque era a forma carinhosa como nós a chamávamos, na intimidade, exatamente por causa da estatura dela. Ela era baixinha, assim como eu. Veja que fato, que caso impressionante. Dona Angelina Del Mônaco sai de Guaratinguetá, se quiser vamos até meia-noite. Guaratinguetá, São Paulo, para visitar Chico Xavier em 1952, em Pedro Leopoldo. Movida por um secreto instinto, uma força estranha a impulsionou para que ela se deslocasse de São Paulo. Ela estava começando seus estudos no Espiritismo e estava lendo uma obra psicografada pelo Chico, da autoria do Espírito Emmanuel. Então ela resolveu se deslocar até Pedro Leopoldo, tão somente para participar de uma reunião, onde o Chico receberia mensagens do mundo espiritual. E talvez na expectativa de colher dele um autógrafo para o livro que ela lia. E ela sai de São Paulo, vai até Pedro Leopoldo, depois de uma demorada viagem. E quando a fila estava se aproximando, ela era a 11ª, 12ª pessoa, ela percebeu que o Chico olhava estranhamente, se encurvando para prestar atenção nela. Ela pensou, não é comigo, deve ser com outra pessoa. Até que de repente, quando faltavam umas 8 pessoas, o Chico fez, Dona Angelina, Dona Angelina. Ela olhou e disse, não, Angelina não é um nome assim tão comum, né? E ela pensou que era outra pessoa. Olhou para trás, Dona Angelina Del Mônaco, é a senhora mesmo, por favor, por favor. Ela, por solicitação dele, dá alguns passos na frente e disse, eu pedi para que a senhora viesse logo, porque eu tenho uma surpresa. Aqui do meu lado, uma entidade espiritual, que tem uma configuração de um menino de aproximadamente 9 anos. Ele está dizendo que se chama Doan, é seu filho. E está muito feliz porque conseguiu inspirá-la. Havia hoje aqui, em Pedro Leopoldo, exatamente hoje, para soprar as belinhas do bolo do seu aniversário. Ela sequer se lembrava que era aniversário dela, e era naquele dia. E o filho do An era o seu filho que desencarnara aos 9 anos, de fato, em Guaratinguetá, em decorrência de uma meningite. E aí ela sofreu amargamente, daí a sua busca pelo Espiritismo, que estava lhe trazendo o alento da alma. Vejam a situação, que coisa interessante. Fechando a reflexão, com um caso, se tiver um bônus, mais outro caso, aí nós paramos a nossa fala. Um minuto. O Dr. Rubino Werner, médico de Manumirim, zona da Mata, Minas Gerais, resolveu, por curiosidade, como cientista, participar de uma dessas mediúnicas de Chico, em 1954. Foi, assistiu, viu Chico receber, Castro Alves, vários poetas, algumas mensagens também de conforto. Quando estava terminando a reunião, ele não conhecia Chico, não era a sua intenção receber nenhuma mensagem. Ele estava se retirando da instituição pela porta de saída, que era a mesma porta de entrada, quando de repente, passando pelo Chico, Chico olha para ele e diz assim, Dr. Urbino Werner, nome bem comum, né? Urbino Werner, chama-o pelo nome. Ele olha e diz assim, pois não. Dr. Urbino, eu estou observando que ao seu lado existe uma entidade espiritual. Ela está dizendo que se chama Verônica e é sua prima. Ele franziu um pouco a testa, como cientista, alguém que estava duvidando, as pessoas sempre a olhar. Ele, num gesto muito seu, mordeu o lábio inferior, ficou matutando e disse, olha, o Chico Xavier, desculpe o que eu vou dizer, mas eu tenho sim uma prima chamada Verônica, a expressão dele. Mas ela não está morta, ela está viva. Hoje à tarde mesmo, em Belo Horizonte, eu fiz um lanche com ela.
Então ela está bem, houve algum erro. E o Chico, na serenidade que lhe era peculiar, a tranquilidade mineira, pelo menos no interior de mim, consulta a entidade espiritual e volta-se para o Dr. Urbino diante da expectativa dos que ali estavam. Chico errou. Ele disse, não, Dr. Urbino. Ela está me dizendo aqui que a Verônica, filha da tia Carmen, que desencarnou quando o senhor era criança, em Presidente Soares. Aí ele vasculhou os caninhos da memória e ato contínuo. Se lembrou que de fato tinha uma prima de nome Verônica, que desencarnara quando ele era criança. E curiosamente foi, aliás, por causa desta, que desencarnou, que puseram o nome na outra, que era mais nova. E ele não se lembrava. Aí o Chico disse para ele que estava percebendo que o espírito tinha uma roupa de pele preta, muito bonita, com fios luminosos, que ela carregava sempre com muito afeto um volume da Bíblia. E estava dizendo para ele que somente agora, naquele momento da sua jornada espiritual, estava conseguindo compreender espírito em verdade a essência do Evangelho de Jesus. Aí ele se lembrou e disse para o Chico, agora já rendido diante dos fatos, que quando ela era encarnada, ela era ligada a uma igreja protestante, a segunda igreja presbiteriana de Presidente Soares, e fazia leituras muito literais, interpretações à risca, ao pé da letra, como se diz da Bíblia. E o que tinha de cumprir, ela cumpria, às vezes até de forma dogmática, positiva. Mas agora ela estava entendendo de outra forma. Vejam que interessante. Dá tempo mais um último. Sem querer ser indisciplinado, eu sou meteórico, né? Ele vem, ou melhor, como cometa, ele vem enquanto eu venho, um semestre no outro, mas fechando mesmo. Olá, obrigado aí por esse bônus, que o Jânio não sabe, não sabe disso, mas o fato é que, fechando mesmo, o magistrado Álvaro Ungman, de Ponta Grossa, Mato Grosso, deslocou-se no dia 2 de março de 1953 até Pedro Leopoldo, para ir ter com o Chico. Tiveram contato com o Chico, mas Chico não tinha intimidade assim com ele e com a sua família. Chico recebeu várias mensagens e de repente chama o Dr. Álvaro e diz, Dr. Álvaro, por gentileza, eu recebi uma mensagem espiritual, é um bilhetinho curtinho para o senhor. Isso para mim? É. E no bilhete vinha assim, era só um recado, não era nem uma mensagem mediúnica específica, uma carta. Diga ao Mano Avícola que os problemas pelos quais ele está passando momentaneamente irão logo ser resolvidos. E que ele não se aturda, porque os problemas materiais da Terra, quando vistos pela perspectiva dos espíritos da dimensão espiritual, assemelham-se a bolhas de sabão. Logo se dissolverão. Assinado Mano Rubens. Mano Rubens era o irmão carnal dele. Os dois se chamavam assim. Só que Avico era um apelido carinhoso porque o irmão do Dr. Álvaro o chamava. Uma corruptela do nome. Álvaro Alvico. Aí chamava de Alvico. Como é que ia saber disso? São fatos e fatos, causos e causas dessa alma peregrina, missionária, maravilhosa, que nos faz crer na indestrutibilidade do ser. Que nos faz ter essa compreensão, como o Espiritismo apregou, a sua mensagem, ela só sente sentido se nós acreditarmos na vida futura, que nós estamos nessa jornada, árdua, porém necessária, para o nosso refinamento espiritual. Finalizando a nossa participação, já que o Espiritismo é essa doutrina que se nos apresenta como consolador prometido por Jesus, diante dessas mensagens trazidas por esse missionário, Chico Xavier, lamentavelmente hoje esquecido de muitos espíritos que não estão mais lendo as suas obras, porque estão optando por ler obras de natureza supostamente mediúnica de alguns médiuns que são desconhecidos e que às vezes não é mais nem psicografia, que agora é no computador mesmo, recebem mensagens e de repente, sem o crivo, sem uma análise segura, divulgam com as facilidades de se imprimir no livro determinadas mensagens, com todo respeito a alguns que temos visto por aí, romances, Águas com Açúcar, que são bem diferentes de um Paulo Estevam, de uma Renúncia, de um Ave Cristo e das outras obras psicografadas por Chico Xavier, que até hoje nos impressionam. Quando lemos Chico Xavier, quando acompanhamos a sua trajetória, nós resultamos e nos sentimos mais estimulados a prosseguir no nosso desiderato, no nosso caminho. Daí essa certeza de que somos seres imortais. Daí esse alento, essa esperança de que nos reencontraremos com aqueles que amamos e que regressarão de nós para o mundo invisível.
E assim poderíamos dizer um dia, como a poetisa Alda Pereira Pinto, com plena convicção, ou mais até, com plena e profunda certeza, eu nunca serei pó, nunca, porque sou alma. Sou espírito e em pó não me farei. Morrerá meu corpo, pouco importa. Que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre um dia volarei. Eu nunca serei pó, nunca, porque sou alma. E a alma é luz, é energia. E seja a luz negra ou doirada, a luz não se rebaixa em sepultura. Poderá ter seu brilho lá no cais, pálida, tremulante, eclipsada, ao longe, distante. Eu nunca serei pó, nunca, porque sou alma. O corpo é uma roupa, uma veste, uma indumentária apenas com que Deus reveste qualquer ser etéreo, só para realizar os seus mistérios. Quantas foram as experiências terrenais? Eu nunca serei pó, nunca, porque sou alma. E a alma, que é energia vibrante, não a recebe, ó morte, vã silhueta de ossos, nesse batismo. Eu nunca serei pó, nunca, porque sou alma, sou luz, sou poesia. E um dia, ébrio de amor, sob o influxo do Evangelho do Cristo posto em prática na minha vida, brilharei entre as estrelas límpidas e claras do universo, quando desta carne me encontrar despida. Muita paz aqui.